Olá, falamos ao vivo do Plenário Mário Shows, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão aqui na Câmara de São José. Você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem às terças e quintas-feiras, com transmissão a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça são votados os requerimentos, indicações, moções e documentos diversos. Terça-feira também acontece o tradicional pinga-fogo, aquele momento que os vereadores discutem ali na tribuna assuntos relacionados à nossa população. Já durante as sessões de quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados os projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Lembrando que você também pode acompanhar essa sessão na nossa página câmarasjc.sp.gov.br ou através da nossa página do Facebook. No Twitter, você também é atualizado sobre tudo o que está acontecendo aqui no Legislativo. As reportagens produzidas pela equipe de jornalismo da TV Câmara, as sessões ordinárias, as sessões solenes, também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Vamos agora para o intervalo e já voltamos. Câmara de São José. A vida da cidade passa por aqui. Convoco o senhor secretário, o vereador José Dimas, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes doutor Elton, vereador José Dimas, vereadora Juliana Fraga, vereador Juvenil Silvério, vereador Marcão da Academia, vereadora Renata Paiva, vereador Sérgio Camargo e vereador Walter Hayashi e vereador Wagner Balheiro. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. A sessão está suspensa por alguns instantes para a organização de pauta. Muito obrigado, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, público presente, colegas aqui. Nobre presidente Juvenil Silvério, venho a esse microfone solicitar 1 minuto de silêncio hoje, em homenagem ao professor Alberto Marçom, o medalhista de bronze com a seleção masculina de basquete, nas Olimpíadas de Londres, em 1948, o professor Alberto Marçom foi um dos principais nomes do basquete nacional. Com a seleção, ele ficou marcado pela conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, em 1948, a primeira medalha olímpica em esportes coletivos do Brasil. Professor, formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, a USP, o ex-atleta desembarcou em São José em 1950, presidente, para trabalhar como professor no então Colégio João Cursino. Foi técnico e jogador do tênis clube e também do CTA. Marçom era medalhista olímpico mais antigo do Brasil, ainda vivo. Gostaria de solicitar essa homenagem de 1 minuto de silêncio em homenagem ao professor Alberto Marçom, que faleceu ontem. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Casans Camargo. Eu me somo aqui ao vereador Rogério Ciborgue e nesse pedido de 1 minuto de silêncio, e enfatizamos aqui que o professor Marçom ele foi o precursor do que existe hoje, da semente das escolinhas de basquete, Escola de Basquete São José dos Campos, Edivar Simões, Josildo, tantas pessoas foram reveladas do João Cursino lá desde a década de 60, né? Então é um professor idealista, um professor de educação física idealista, que usou a sua ferramenta, o esporte, para a formação de cidadãos para São José dos Campos, né? Então, foi uma perda, né? Nós tivemos oportunidade de entrevistá-lo
há um tempo atrás. E realmente é um ícone do esporte São José dos Campos que nós perdemos nesse dia. Palavra, vereador Rogério Ciborgue. Presidente, volto a esse microfone. Assunto que irei abordar na terça-feira, mas já solicitando da Polícia Militar, que São José dos Campos clama por segurança. Vossa Excelência sabe o que está acontecendo na região onde Vossa Excelência mora. Vários vereadores aqui têm buscado. O capitão Wagner, esses dias, esteve aqui em nossa Casa de Leis. E, mais uma vez, essa semana, lá na região do Urbanova, acontecendo vários assaltos. Dentro de condomínios, dentro de uma bicicletaria, a gangue da Ré deu ré lá, essa semana. E também para falar a respeito do fluxo. Porque está complicado o fluxo em nossa cidade, vereador Marcão. Em todas as regiões. Em todas as regiões, essa algazarra que tem acontecido nas ruas de São José dos Campos. A Guarda Municipal chega, mas a Polícia Militar não ajuda. Nós conversamos hoje com o Antero, conversamos também com a Polícia Militar, para que possa melhorar. Amanhã teremos uma reunião com o deputado Afonso Lobato, que vai solicitar ao governador Márcio França que melhore e dê melhores condições para a Polícia Militar de nossa região. Porque assalto a banco tem acontecido em Paraibuna. Aí a Polícia Militar, a BAEP, tem agido. O aumento de violência tem aumentado aqui em nossa região. Eu sempre tenho vindo a esse microfone, tenho colocado isso. A gente tem um carinho pelos policiais militares, temos um carinho pelo comando, mas, infelizmente, o governo do Estado tem que aumentar e completar o número de clarão que existe da Polícia Militar, dar melhores condições, equipar a Polícia Militar, e isso nós não estamos falando de hoje, estamos falando isso já há tempo. Então venham a esse microfone solicitar. Amanhã teremos uma reunião com o deputado Afonso Lobato, para que possa levar mais esse pedido nosso para que melhore as condições da Polícia Militar e dê condições para que a polícia possa trabalhar melhor ainda aqui em São José dos Campos. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Vou aqui somar junto à fala do vereador Rogério Ciborgue. Eu acho que a segurança realmente, nós temos que nos preocuparmos, a população tem que se preocupar. É um dos setores que mais tem crescido nas pesquisas de pedido de melhoria e que precisa ser feito. Então, nós estamos entrando aí nas eleições de deputados estaduais, deputados federais, dos próprios governadores, e a gente deixa aqui também um pedido a todos os vereadores de todos os partidos que levem uma demanda que precisa na área da segurança, de melhoria na segurança da nossa região. A gente tem visto diariamente, né, no jornal. Hoje mesmo, acho que saiu uma matéria num jornal falando sobre o aumento de estupro na cidade de São José dos Campos. Então, a gente precisa mesmo buscar. A Secretaria de Proteção ao Cidadão, através do Antero, tem se dedicado com inovações, com trabalho. Tem aí também o trabalho da atividade delegada, que nós aqui votamos também na casa, para a melhoria da segurança da região. Ontem nós tivemos na reunião do CONSEG, Conselho de Segurança da região sul, onde foi levantado vários pedidos lá para a Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil, e a gente acompanhando, somando nesse pedido, né? A gente precisa também fazer um trabalho de prevenção. A população ela tem que entrar com o seu trabalho de cidadania e também fazer um trabalho de prevenção. Está aí um programa da Polícia Militar que é muito importante, que é o programa da Vizinhança Solidária, um programa que a gente até, no ano passado, fizemos aqui algumas homenagens aos tutores do programa, que têm se dedicado diariamente a isso e tem dado muito certo nessas ruas que têm se aderido a esse programa. Então, eu deixo essa informação para todos aqueles que querem entender, ter informação, procurar o CONSEG da sua região, ou a Polícia Militar, o batalhão da sua região, e discutir e buscar também a ingressar nesse trabalho e fazer a prevenção. Tudo é prevenção, senhor vereador Petiti. Você sabe que você, que é um grande lutador também nessa área, a educação também, você que
que tem aí uma grande luta também dentro da educação. A Polícia Militar tem um programa do PROERD também, que o PROERD é um programa muito importante aí na formação do cidadão, do jovem, da criança, no combate às drogas, e a gente tem que fazer nossa parte aqui também. E também deixar, senhor presidente, uma outra fala sobre que hoje nós demos início à primeira reunião da Frente Parlamentar de apoio à pessoa com autismo, né? Para a gente aí somando, são 12 vereadores ingressados nessa luta, que a gente juntos aí, né, vereador Sérgio Camargo, juntos, tive eu, a vereadora Dulce, o vereador Dr. Elton, todo mundo lá na reunião hoje, com vários pais de autismo, de autistas. A gente desenvolvemos agora as próximas ações. Tem um projeto muito bacana sendo elaborado pelos próprios pais, por aquelas entidades que fazem parte dessa luta e que tem tentado buscar cada vez mais melhorias. E a nossa cidade, a gente entende que há muito tempo tem deixado de dar suporte para essas pessoas. E aí tem se construído, nós vereadores também juntos, a gente entende também que a prefeitura está interessada, quer fazer e quer melhorar a situação da pessoa com autismo, das familiares também. E eu acho que está se somando um trabalho muito bacana, foi muito produtivo. A gente acha que de mês em mês isso vai crescer cada vez mais. E agradecer aí a todos os vereadores que estamos juntos sempre nessa luta aí para dar todo o apoio que essas pessoas merecem. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando Petit. Boa noite, vereador presidente Juvenil Silvério, boa noite aos funcionários dessa casa, também a todos os vereadores, aos presentes aqui na Câmara Municipal e a um grande amigo que está aqui hoje, Décio Segreto, e um dos assuntos que me trouxe aqui também é pedir inversão de pauta para o processo 4616/2018, que é o projeto de decreto legislativo de 16/2018, que concede o título de cidadão joseense a Décio Segreto, que é pai do nosso amigo. Um dia bem emocionante para todo mundo que conhece. O seu Décio, na semana passada, teve um AVC, mas já está em casa, se recuperando, né? E a gente pede para que a gente possa inverter a pauta, porque o Décio tem que correr ali com seus familiares. Também eu vim agora de um evento que, acabando a sessão antes das 21 horas, todo mundo aqui devia prestigiar, lá na livraria Curitiba do Vale Sul Shopping, o lançamento do livro Caderno de Receitas e Concreto Armado. São 3 edições, né, escrito pelo engenheiro Exídio Piloto Neto, ex-secretário de obras do prefeito de Sobral, fez muita história na nossa cidade, hoje é professor de filosofia na Unip. E eu tive a honra também de conceder o título de cidadão joseense ao seu Egídio. Uma grande festa lá, um lançamento, que ele vai ter uma apresentação às 19 horas e até às 21 horas, poder prestigiar um grande cidadão joseense que traz 3 volumes de grandes informações, grandes conhecimentos. E eu já falei aqui, eu volto a dizer, no dia que a gente concedeu o título ao seu Egídio, o Ciborgue é grande amigo da família lá, o José Eduardo, estive com ele lá, comentou sobre você. E o dia que eu tive esse privilégio de falar, né, de conceder o título ao seu Egídio, foi o melhor discurso que eu já ouvi na minha vida toda. Juvenil, a gente que acompanha vários políticos, seu Egídio é de primeira linha. Então, quem puder correr aqui, acabar a sessão antes das 21 horas e lá prestigiar essa grande família aí que faz diferença em São José dos Campos. Obrigado e boa noite. Quer todo mundo votar? Solicito ao vereador Rogério Ciborgue que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores.
pauta da 23ª sessão ordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, 26 de abril de 2018. Projetos novos a serem lidos, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas. Processo número 4859/2018, projeto de lei número 189/2018, de autoria do vereador Dulce Rita, onde cria a Casa Municipal do Artesão e dá outras providências. Comissão Justiça, Economia e Cultura, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 4885/2018, projeto de lei 194/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, onde estabelece a obrigatoriedade do plantio de árvores de pau-brasil, Caesalpina e Chinatalan, nas escolas públicas municipais de São José dos Campos e determina outras providências. Comissão Justiça, Meio Ambiente e Educação, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 4891/2018, projeto de lei número 195/2018, de autoria da vereadora Juliana Fraga, onde dispõe sobre o benefício de uso de passe escolar para os estudantes regularmente matriculados em cursos profissionalizantes e preparatórios para acesso ao ensino médio técnico superior. Comissão Justiça, Transporte e Educação, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 4895/2018, é o projeto de lei número 196/2018, de autoria do vereador Juliana Fraga, onde denomina a área verde localizada na rua Vicentina Maria de Oliveira, entre o número 103 e 105, o bairro residencial União, de Praça Maria Eunice Veiga. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 4973/2018, é o projeto de lei número 197/2018, de autoria do vereador Ciborgue, onde denomina-se o arco de inovação a ponte estaiada da rotatória do Jardim Colinas de Ponte Juana Blanco. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 4974/2018, é o projeto de lei número 198/2018, de autoria do vereador Ciborgue, onde fica autorizada a instalação de um módulo no medidor de energia por meio de uma rede de telecomunicações com tecnologia, visando a realização de monitoramento remoto do fornecimento de energia pela empresa concessionária de energia EDP Bandeirantes, no âmbito do município de São José dos Campos. Comissão Justiça, Economia e Planejamento Urbano, o rito é ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo 4975/2018, o projeto de lei número 199/2018, de autoria do vereador Ciborgue, onde fica autorizada a criação de comedouro público para cães e gatos a serem instalados em bairros de forma voluntária no âmbito da cidade de São José dos Campos. Comissões Justiça, Saúde e Economia, o rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 4976/2018, é o projeto de lei número 200/2018, autoria do vereador Ciborgue, onde autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a criar diretrizes em sua estrutura e seus órgãos pelas entidades da administração municipal direta ou indireta, nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos, e dispensa o reconhecimento de firma e autenticação de cópia dos documentos expedidos no país, que se destinem a fazer prova nesses órgãos e entidades. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 5023/2018, é o projeto de lei número 201/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, onde denomina a rua 19, localizada no loteamento 7 Vila e Altos de São José, de rua Terezinha Antunes Borges. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo 5104/2018, é o projeto de lei número 202/2018, de autoria da vereadora Renata Paiva, onde autoriza o Poder Executivo a incluir nos editais de licitação para a contratação de prestação de serviço nas obras viárias que especifica e dá obrigatoriedade de contratação prioritária da mão de obra joseense. Comissão Justiça, Economia e Obras, o rito é ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 5106/2018, é o projeto de lei número 203/2018, de autoria do vereador Walter Hayashi, onde denomina a via coletora 10 do loteamento 7 Vila e Altos de São José, de rua Manuel Rosa da Fonseca. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 5108/2018, é o projeto de lei 204/2018, de autoria do vereador Wagner Balheiro. Denomina a rua 9, localizada no loteamento 7 Vila e Altos de São José, de rua Luiz Alves de Souza. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018.
Processo número 5109/2018 é o projeto de lei número 205/2018, de autoria do vereador Wagner Balheiro, onde denomina a Rua 10, localizada no loteamento Sete Vila e Altos de São José, de Rua José Alves da Silva. Comissão de Justiça, o rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 5111 de 2018 é o projeto de lei número 206/2018, de autoria do vereador Wagner Balheiro, onde institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia Internacional do Direito à Verdade. Comissão Justiça, o rito ordinário, o término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 5113/2018 é o projeto de lei número 207/2018, de autoria do vereador Fernando Petit, onde autoriza o Poder Executivo a criar e instituir no município de São José dos Campos a Central de Conciliação e Acordos composta de Câmara de Indenizações Administrativas e de Câmara de Mediação e Conciliação. Comissão Justiça e Economia, o rito ordinário, término do prazo para emenda, 14 de maio de 2018. Processo número 5119/2018 é o projeto de decreto legislativo número 20/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, onde dispõe sobre a criação medalha de mérito de segurança pública em São José dos Campos e da outras providências. Comissão Justiça, o rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Processo número 5121/2018 é o projeto de lei número 208/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, onde autoriza o Poder Público Municipal a conceder às pessoas com transtorno de espectro autista o direito de utilizar as vagas reservadas para os deficientes e da outras providências. Comissão Justiça e Saúde, o rito ordinário, término do prazo para emendas, 14 de maio de 2018. Foram esses, presidente, os processos a serem lidos e designação às comissões permanentes e fixação nos seus respectivos prazos para apresentação de emendas da pauta da 23ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura, com data do dia 26 de abril de 2018. Presidente Juvenil Silvério. Pela ordem, com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente aqui em nossa galeria e também no nosso plenário, saudar aqui o Leandro Rai, assessor da Secretaria de Governança. Mas, senhor presidente, apenas para comunicar que hoje estivemos recebendo o cônsul-geral do Japão. O prefeito gentilmente o recebeu, junto com o seu adjunto, Iwashima, e o cônsul, o seu Noguchi. E tivemos uma conversa muito interessante e muito produtiva. Relembramos o passado, depois ele foi conhecer o espaço Ryuji Kojima, onde está instalado lá o Tori, o Rokorá. Ficou encantado, naturalmente. Essa obra, fruto da comemoração dos 100 anos, né, da imigração japonesa no Brasil, e agora, este ano, no mês de junho, estaremos fazendo 110 anos dessa vinda dos primeiros japoneses aqui para o Brasil. E esse recebimento caloroso que o povo brasileiro deu para nós, né, em especial São José dos Campos, esse espaço é uma homenagem, né, de gratidão ao povo joseense. E relembrando um pouco do passado, nós lembramos que nós tivemos aqui um intercâmbio entre a cidade irmã nossa, Cadoma, e, curiosamente, esse mês de abril, né, completam-se 45 anos desta irmandade. E nós tivemos a oportunidade de estar presente lá na cidade de Cadoma, através dos vereadores Miranda Webb e Hélio Nishimoto, na época, em 2002. Antes teve uma delegação
também lá no Japão, da prefeitura, com vereadores, não lembro qual vereador que foi na primeira vez, que foi com o Joaquim Bevilacqua, hein? Foi Valdemar. E aí, eu, em seu nome, senhor presidente, eu provoquei o cônsul, dizendo que nós temos interesse em reativar essa irmandade, né? Porque foi uma coisa tão bonita, né? Um sentimento de realmente cidades irmãs, né? Povo irmãos, Brasil, Japão. E sugeri até ao prefeito e ao vice-prefeito, que o vice-prefeito, antes até de assumir como vice-prefeito, nós trocamos algumas ideias e ele me disse o seguinte, do interesse de criar um grupo de empresários, né, pessoas da prefeitura e vereadores, para fazer uma visita ao Japão, numa missão de possibilidades de investimento das empresas japonesas e também estendendo lá para a Coreia do Sul e a China, para trazer investimentos aqui para a nossa cidade. Nós sabemos que a Itachi ela tem uma área lá que comporta ainda a ampliação da fábrica para fazer o que lá? Porque hoje a Itachi aqui ela trabalha com ar-condicionado, mas a Itachi no Japão ela fabrica desde agulha, alfinete, até navios, né? Quando eu trabalhei na GM, tive a oportunidade de receber também técnicos do Japão quando nós instalamos a maior prensa que existe aqui na América do Sul. Então, tem essas possibilidades. A Sony tinha uma área aqui, né? A Panasonic continua aqui exportando pilhas para o mundo inteiro. Então, senhor presidente, gostaria, né, de fazer aqui um pedido para ver se a gente pudesse, a Câmara se envolver junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, e Turismo, naturalmente, que não é o nosso caso, né? Mas possibilitar fazer esse grupo que possa, tanto as pessoas daqui da nossa cidade interessadas em trazer investimentos para cá, como nós também para o Japão, né? Esse intercâmbio, nós pudéssemos fazer algo. Vou fazer um requerimento solicitando essa criação desse grupo e conto naturalmente com o presidente possa, a mesa diretora, abraçar essa ideia. Quero agradecer ao novo vereador Walter Hayashi, que no dia de hoje pôde representar a Câmara Municipal, juntamente com o cônsul do Japão. Nós temos uma admiração e um respeito muito grande por aquele país e pela população do Japão, e principalmente aqueles que vieram aqui, Cyborg, buscar no Brasil oportunidades, né? Com certeza, essa irmandade, 45 anos entre São José dos Campos e a cidade do Japão, com certeza deve ser sim reativada. E mais do que isso ainda, vereador, é buscar novos investimentos, buscar novas tecnologias, buscar novos produtos para que não só São José dos Campos, mas o Brasil também seja beneficiado com essa parceria reativada juntamente com o povo do Japão. A todo o povo do Japão, o nosso cordial e sincero agradecimento. Com a palavra, vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Público aqui presente e também público que nos acompanha pela TV Câmara. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura das proposituras constantes na pauta de votação, por ser de conhecimento de todos. Peço para adiar por uma sessão os seguintes processos. Primeiro, de autoria do vereador Fernando Petit, por uma sessão, processo 2275-2014, PL 56 de 2014. E também adiar por uma sessão, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, processo 15082-2017,
PL 422 de 2017. Peço ainda para inclusão para leitura o processo 5122/2018, PLC 10, de autoria do Poder Executivo. Processo 5132/2018, PLC 219/2018. Somente para a leitura desse processo 5132/2018, PL 219, e do vereador Sérgio Camargo. Ok, então, por enquanto é só, senhor presidente, obrigado. Em votação, pedido verbal do vereador Petiti. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente do Ministério. Aprovado por unanimidade. Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente do Ministério. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Rogério Ciborgue que faça leitura dos processos solicitados pelo vereador José Dimas. Conforme solicitação da mesa diretora e do presidente, e votada nessa noite, inclusão para leitura, o processo número 5122/2018, é o projeto de lei complementar número 10/2018, de autoria do Poder Executivo, onde altera a lei complementar número 574, de 31 de dezembro de 2015, que desafeta a área de domínio público municipal, que especifica e classifica como bem dominical e autoriza a Prefeitura Municipal a doá-la ao Grupo de Assistência à Criança com Câncer e da outras providências. Comissão Justiça, Economia e Planejamento, o rito é urgente, o término do prazo para emendas, 7 de maio de 2018. Processo número 5132/2018, ao projeto de lei número 209/2018, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Fixa em até 45 dias o prazo para início do tratamento de paciente diagnosticado com neoplasia, junto à rede municipal de São José dos Campos. Comissão Justiça, Saúde e Economia, o rito é ordinário, o término do prazo para emendas, 14 de 5 de 2018. Não, vem cá, isso aqui, esse terreno. Informo aos senhores vereadores que passaremos ao processo de votação. Conforme votado e aprovado, versão de pauta do... Não, a versão ainda não. Ah, não? Em votação, veto parcial, processo número 15684/2017. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente do Ministério. Aprovado por unanimidade. Veto mantido. Em votação, redação final ao processo 950/2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Em votação, redação final ao processo 2658/2018. Informo às vossas excelências que o processo 950/2018 foi aprovado por unanimidade. Em votação, redação final ao processo 2658/2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente do Ministério. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final ao processo 3041/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente. Aprovado por unanimidade.
Em votação, o processo 4616/2018. O processo informa Vossas Excelências que tem prazo de emendas. Consulto ao plenário sobre prazo de emenda. Nenhuma manifestação contrária, presidente do Ministério. Processo apto para ser votado nesta sessão. Inscrito para falar no processo, vereador autor da proposta, Fernando Petiti. Boa noite novamente. Venho aqui à tribuna para falar rapidamente um histórico, um pequeno resumo do homenageado. Esse processo concede o título de cidadão joseense ao senhor Décio Segreto. Décio Segreto, carioca, nascido em 28/8/1934, comerciante em São José dos Campos. Hoje está com 83 anos, casado, pai de 3 filhos e avô de 6 netos. Empreendedor, proprietário de diversos comércios aqui na nossa cidade. Também no ramo alimentar na cidade de São José dos Campos, contribuindo assim para o crescimento econômico do nosso município. E eu vou citar aqui alguns estabelecimentos que o senhor Décio Segredo lançou. Cinebar em 1966, Baby Lanches em 68, Delícia Doceria na Praça da Telesp, em 1968 também. Lanchonete do Estádio Martins Pereira, em 1973. Lanchonete da Associação Esportiva São José, também em 73. Lanchonete da Odonto, da Unesp, em 1980. Lanchonete do Tênis Clube, em 1983. Lanchonete Rafael, em 1990, Centro Velho de São José dos Campos. E atualmente ele trabalha na Panorama Sistemas Integrados, comandando a cozinha, é gerente do restaurante, do Panorâmico. Atualmente, como eu já falei ali, o senhor Décio Segreto teve um AVC na semana passada, mas graças a Deus já está em casa, fazendo fisioterapia, recuperando, para que a gente possa fazer um dia especial aqui, comemorar junto com o Décio Segreto Filho, que está aqui, e com seus familiares. Obrigado por essa oportunidade e boa noite. Em votação, o processo 4616/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente do Ministério. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Fernando Petiti. Agradecer o voto unânime dessa casa, e faltou um detalhe ali que é muito importante, poucas pessoas sabem, O Décio Segreto, ele trouxe um hambúrguer para São José dos Campos, Isso, a gente vê várias lanchonetes que hoje fazem um hambúrguer, mas quem trouxe para São José dos Campos foi o Décio. Vai ser um grande dia aí, esperando a recuperação para marcar a data. Obrigado, presidente. Marcando a data, convide os colegas para o hambúrguer. Processo número 3365/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente do Ministério. Aprovado por unanimidade. Questão justificativa. Justificativa de voto, vereador Casans Camargo. Essa lei, ela dá uma denominação de uma rua no condomínio para o José Cinzato, doutor José Cinzato. Foi um oftalmologista aqui em São José dos Campos, irmão do doutor Ciorge. E os filhos hoje, todos também estão nessa área de oftalmologia e fazem um trabalho maravilhoso aqui em São José dos Campos. É uma família dedicada à medicina
e é uma homenagem. Eu agradeço os pares aí que nos acompanharam na denominação dessa rua, o doutor José Shinzato, nos acompanharam nessa votação por unanimidade. Muito obrigado. Em votação, processo 3389/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Nenhuma manifestação. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 3406/2018. É com honra que recebemos nesta casa os familiares do senhor Alcino Vivaldi da Silva, ele que é nascido na cidade de Maria da Fé, vereador Charles Camargo, uma família de 20 filhos, portanto, em favor da vida sempre, né? Família muito religiosa. Ele foi casado com a dona Durvina Rosa de Jesus, um agricultor, vereador Zé Dimas, um lutador do campo, Vossa Excelência que é também um defensor do homem do campo. Então, o senhor Vivaldi foi uma pessoa também muito dedicada à arte de cultivar a terra. Merece todos nós o voto. Peço a todo o plenário que votemos unanimemente nessa questão, uma vez que é merecido e vai receber lá no bairro Sete Ville, Altos e São José, o nome de uma avenida com Alcino Vivaldi da Silva. A todos os familiares, a todos os amigos do seu Vivaldi, o muito obrigado por permitir e nos conceder a honra de poder nominá-lo e dar a ele uma via nessa cidade como honra ao seu nome. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário a essa justa homenagem, presidente municipal. Processo 3406/2018, que denomina a Avenida Alcino Vivaldi da Silva, do bairro Sete Ville, aprovado por unanimidade. Parabéns aos familiares, parabéns aos amigos. Em votação, processo 3624/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente municipal. Aprovado por unanimidade. Suspendendo a sessão por alguns instantes.
Reaberta a presente sessão. Apenas retificando o processo que foi incluído para leitura, o processo onde se lê 5132/2018, leia-se 5123/2018. Em votação, o processo 2653/2018. Não, ainda não, ele não pediu. Sei lá, não. Com a palavra, vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de pedir para inclusão, para votação, de autoria dos vereadores Dr. Elton e Fernando Petit, uma honraria, processo número 2653/2018, projeto decreto legislativo 3 de 2018. Obrigado. Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente do Ministério. Aprovado por unanimidade a inclusão para a votação. Em votação, o processo 2653/2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente do Ministério. Apenas corrigindo a votação do processo, esse processo possui uma emenda. Em votação, a emenda número 1 do processo 2653/2018. Vereadores favoráveis à emenda, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, nenhum voto contrário à emenda desse processo. Emenda aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária ao processo e ao projeto de lei, presidente. Aprovado por unanimidade. Inscrito para falar o vereador... Não vai não, o senhor já abriu mão. Calazans Camargo. Solicito ao vereador Rogério Ciborgue que assuma os trabalhos da mesa. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, e vocês nos acompanham aqui das galerias, Caxambu, galera aí, vocês aqui também, assessores, imprensa. Eu venho aqui a essa tribuna, inicialmente aqui, nós pedimos aqui um minuto de silêncio hoje, o professor Alberto Marçom, o vereador colega Rogério Ciborgue pediu aqui um minuto de silêncio, nós acompanhamos também, gostaríamos que se tratasse de um pedido coletivo, inclusive de toda a Câmara Municipal, porque realmente foi um ícone do esporte São José dos Campos, uma pessoa precursor do que nós temos hoje de escolinhas de basquete na cidade. Vamos rapidamente falar aqui de Alberto Marçom, nome famoso do basquete brasileiro nas décadas de 40 e 50, e um dos iniciadores do esporte da cesto, bola ao cesto, em São José dos Campos. Até os 13 anos de idade, se dedicava à natação em sua cidade, Casabranca, mas por sua altura logo foi chamado para a prática do basquete. Teve uma evolução rápida e fez história como jogador e técnico. Estava trabalhando em Marília quando conseguiu remoção para São José dos Campos, a fim de lecionar educação física no Colégio Coronel João Cursino. E ele lá foi colega da minha mãe também, da professora Cleide Bonetti Calazans Camargo, inclusive foi meu vizinho. Morou na rua Engenheiro João Fonseca, onde eu me criei, ele na Vila Diana, nós éramos vizinhos. Seu Marçom, a dona Dirce Marçom, sua esposa. E filhos, né? Ficou raiz na cidade e logo integrou a equipe de basquete, o Tênis Clube, que tinha Edésio Del Santoro,
Hugo Medeiros, Ivo e Cláudio. Também foi trabalhar com o professor do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Alberto Marçom chegou a São José dos Campos como atleta olímpico, medalha de bronze na Olimpíada de Londres, de 1948. Foi convocado para a seleção brasileira quando estava no Saldanha da Gama de Santos. Muitas outras participações importantes na seleção, onde teve o professor Moacir Dayuto como técnico. Teve muitas outras participações, né? Na Olimpíada de Londres, participou de 4 dos 7 Jogos do Brasil. Os craques do basquete retornaram com a única medalha da nossa delegação brasileira. E também a primeira medalha conquistada em esportes coletivos na história dos Jogos Olímpicos pelo nosso país. Participou também dos Jogos Pan-Americanos de 1951, quando o Brasil também ganhou medalha de bronze. Esteve no Campeonato Sul-Americano de 49 e ficou na seleção brasileira por muitos anos. No Vale do Paraíba, jogou no Tênis Clube São José dos Campos e no Clube do CTA, equipe formada por ele depois que teve um desentendimento no tênis e se afastou. Marçom não se conformou com a demora da editoria tenista em mandar arrumar um aro novo para a tabela de basquete que estava quebrado. Conseguiu autorização do brigadeiro Casimiro Montenegro para montar o time do CTA. Com ele foram Zoca e Bombarda, entre outros. Passou a existir um clássico do basquete na cidade, tênis contra o CTA. Quando parou a atuar como atleta, passou a ser técnico e até trabalhou no basquete feminino em 1967, dirigindo as equipes joseenses, que se classificou em 4º lugar nos Jogos Abertos do Interior em São José dos Campos. A equipe feminina jogavam Tânia, Regina, Lima, Leti, Zanza, entre outras. Mas foi no time masculino principal do tênis clube que ele alcançou sua maior conquista. Marçom comandou a equipe que em 1969 ganhou o título de campeão do interior pelo Tênis Clube de São José dos Campos. Era um quinteto de ouro, formado por Edivar Simões, Pedro Ives, Peninha, Josildo e Emílio. Eram poucos reservas, entre os quais Ita e Rubinho. E aqui ele cravou suas raízes, formou uma família com Donadice Marçom, radicou-se na cidade. Seu filho Ivan Marçom também jogou basquete pelo tênis clube. Teve outras 2 filhas, a Ângela e a Cristina. Então, eu gostaria aqui de estar aí, pedir para o Miltinho, para nós passarmos um vídeo de uma entrevista que nós tivemos a honra de fazer no período olímpico do Brasil. Fizemos uma entrevista com o professor Marçom, um ícone olímpico do nosso país, um atleta medalhista de bronze, primeira medalha de modalidade coletiva do Brasil com basquetebol. Na época falava-se bola ao cesto. Ele estava nessa equipe e formou os grandes atletas de São José dos Campos numa época de ouro, né, sem recursos, sem uma situação muito diferente do desporto na época. Ele conseguia tirar água de pedra realmente e formar na escola João Cursino grandes atletas do passado aqui da nossa cidade. Vamos então ver essa matéria com o professor Marçom. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa importantíssima na história do esporte de São José dos Campos, o professor Alberto Marçom. Toda esta tradição que existe do basquete, resultados importantíssimos, começou lá atrás. E o senhor Marçom vai contar para a gente essa história. Ele e a sua esposa também, a dona Dirce Marçom, também foi uma grande atleta de São José dos Campos. E vamos ver aqui, ó. Como jogador, um título importantíssimo. Em 1948, o professor Marçom foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, a primeira medalha olímpica brasileira em esportes coletivos, esportes de quadra, a primeira vitória, a primeira conquista olímpica do Brasil em 1948, a primeira medalha coletiva. Aqui, ó, você observa as manchetes dos jornais, né? As equipes classificados, atletas classificados.
O Brasil conquistou, no dia de ontem, contra a Tchecoslováquia, o primeiro embate dos brasileiros na série final de bola ao cesto. Os recordes estabelecidos e resultados gerais de ontem, que é um jornal de 1948. Olha aqui, ó, basquete, Brasil 28 versus Tchecoslováquia 23, bola ao cesto. Né, os jogadores, você vê aqui, ó, mais uma manchete, radiofotos das Olimpíadas, ou o senhor Marson, professor Marson aqui, ó, na equipe. Essa equipe, ó, o time olímpico do Brasil, o professor Marson aqui é o canto, né? A equipe da época aqui com suas classificações. Olha aqui a medalha olímpica, de 1948, medalha olímpica, Olimpíada, time de bola ao cesto, homenagem ao atleta Alberto Marson, reconhecimento do Comitê Olímpico Brasileiro por sua brilhante trajetória esportiva e expressiva participação nos Jogos Olímpicos. Você vê aqui, ó, todo este arsenal de medalhas, títulos. Aqui a chegada no aeroporto, chegada do time da equipe, o professor Marson está aqui, ó, no aeroporto, aqui no Brasil, chegada no Brasil. Professor Marson, é um prazer enorme estar aqui, estar conversando com o senhor, entrevistando. E como que é essa história, professor Marson? Era bola ao cesto ou cestobol? Bom, o cestobol e bola ao cesto era o mesmo esporte. Só que uma maneira diferente de se encarar a coisa. Mas é idêntico. Não tinha diferença nenhuma. O senhor fez aqui uma trajetória aqui de profissional como professor de educação física no João Cursino, não foi? Aqui em São José dos Campos. Conta um pouquinho para a gente sobre aquela época. As sementes do atual basquete das equipes de São José começaram naquela época. São José teve muita tradição e tem muita tradição nessa modalidade. Como que tudo isso começou, professor? O problema é o seguinte, eu tive a oportunidade, depois de formado, ir para Marília. Naquela ocasião, era muito interessante e o professor era obrigado a prestar um concurso de ingresso ao magistério e quando quisesse mudar de cidade, ele teria que prestar um concurso de transição. Então eu acabei saindo de Marília e fui para Presidente Prudente. E dali vim para São José dos Campos e aqui fiquei o meu tempo todo. E foi uma felicidade muito grande, porque tive a oportunidade de desenvolver o basquete de uma forma ótima e fazer surgir alguns jogadores de seleção brasileira. Mas não se fazia o basquete com o objetivo só de seleção. Não, fazia-se basquete diariamente como professor de educação física e minhas aulas eram mais demoradas do que o normal. De tempo que eu gastava não com o basquete, gastava indiretamente com o basquete, mas era a parte de preparo físico, de corrida, de uma porção de coisa que também seria oferecido no basquete. Agora, diz pra gente, professor, na equipe brasileira, aquele impacto de estar para Londres, vocês foram preparados, como que foi a preparação de vocês? A equipe estava bem preparada? Vocês treinavam onde? Bom, nós treinávamos 4 em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. E isso por quê? Porque nós fomos com 10 elementos só. Nós não tínhamos um cachê meio alto para ter uma equipe completa. Mas o problema todo nosso
nós fomos muito bem todos os jogos, à exceção da França. A sua formação no basquete, o senhor treinou onde? Eu sei que o senhor fez a faculdade na USP, Educação Física, né? E o senhor treinou onde? Com quem que o senhor aprendeu o basquete de menino? Quando o senhor começou a jogar o basquete? Até os 9 anos, mais ou menos, a minha atividade esportiva era natação. Um professor de Educação Física que nós tínhamos lá, que era excelente, um dia subindo a escadaria da escola, ele me falou: Marção, você é alto, por que você não joga basquete em vez de natação? Aí eu fui ver o que era lá o basquete no coisa. Não tinha uma equipe masculina muito boa. Até que um dia um lá resolveu criar um timinho nosso e dali em pouco tempo nós pulamos vários para a equipe principal de Casa Branca. Então, amigos do Sport 10, agora nós retornamos essa entrevista acompanhados da esposa do professor Marson, Dona Dirce Marson. Ela que também foi jogadora de basquete. E está aqui, ó, uma medalha que em 1950, no Campeonato Brasileiro de Seleções, ela fez parte da equipe paulista, seleção paulista campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções. Né, Dona Dirce? Essa medalha ela chegou depois de bastante tempo, em 1999. Como foi essa história, Dona Dirce? Por que demorou tanto para chegar a medalha? Eu realmente não sei o que aconteceu. Eu só sabia que eu não tinha recebido a medalha porque ela não chegou aqui. E então eles falavam que mandaram, mas não sabiam quem mandou, como foi. Foi uma coisa muito esquisita. E foi feita essa medalha. Nessa época eu já jogava no tênis clube. E eles fizeram uma festa muito bonita, um almoço, com até meus netos estavam presentes. Para mim foi uma alegria muito grande, porque era uma coisa que eu sentia falta. E esse jornal, o jornal está aqui, ó. Aqui, ó, o jornal da época aqui, de 99, dizendo aqui, ó, ex-atleta é homenageado depois de quase meio século. Está aqui a Dona Dirce, foi homenageada em 99. Anos depois, foi 50 anos depois. Sport 10, 10 vezes mais esporte para você. Continue conosco, grande abraço, valeu. Então, nós tivemos a honra de entrevistarmos o professor Marson no ano olímpico, né? E juntamente com a sua esposa, Dona Dirce, 2 professores de educação física que souberam usar o esporte com toda a sua capacidade formativa, realmente como ferramenta de formação dos cidadãos, né? Quantas pessoas saíram do esporte de São José dos Campos, praticaram com o professor Marson e a Dona Dirce. Eu concedo a parte aqui ao colega Sérgio Camargo. Queria parabenizar primeiramente o vereador Calazans Camargo por essa belíssima homenagem ao Marson, merecedor, né? Colocou a nossa cidade aí na fama, entre as grandes cidades do Brasil. E dizer que quando eu era menino ainda, estudava na escola municipal lá na Vila Nova Conceição, e eu jogava basquete também, e o Marson era sempre professor, participava dos nossos campeonatos, ou ele era juiz, ou ele estava na súmula, organizador, dava aula lá no Olavo Bilac. Então a gente sempre tinha um contato, gostava muito do professor Marson, ele tratava a criançada ali todos como se fossem filhos dele e tal. Então eu fico muito feliz de poder ter assistido a essa homenagem, né? Essa matéria ali falando do Marson. É um grande atleta, uma grande pessoa, merecedor de todas as homenagens. Então, parabéns aí pela lembrança e pela matéria que o senhor trouxe aqui da noite de hoje. Obrigado, o vereador Sérgio Camargo. Realmente nós tivemos possibilidade de termos feito educação física numa época em que a educação física era muito valorizada nas escolas, né? A parte?
O vereador Walter Hayashi também foi aluno do Colégio João Cursino. Também, por favor, Walter. Pois é, né, vereador Calazans Camargo. A mãe do Calazans deu aula para mim de canto orfeônico. Então, ela tinha uma maneira de ensinar nós, alunos, a cantar o hino nacional única. Então, agradeço muito a sua mãe, que também foi homenageada nessa casa. Mas vamos falar aqui um pouquinho de Marçom, que vocês talvez não ouviram jogar, mas eu tive o privilégio de vê-lo jogar. Eu jogava no tênis, naquela época ainda, nos anos 60, o tênis não tinha quadra coberta. Então, quando tinha jogos importantes, fazia o jogo na associação. Naquele tempo, as grandes forças do basquete, vereador Ciborgue, presidente, que está presidindo, você tinha os grandes clubes, você tinha o 15 de Piracicaba, você tinha o Corinthians, o Palmeiras, o Sírio, aqui no estado de São Paulo. E o tênis estava nesse meio. Me lembro do Palmeiras, tinha um esquadrão com Jatir, Rosa Branca, Edson, Bispo, Mosquito, o Sírio com Súcar, Radvilas, Mindaugas, né? Você tinha lá o Piracicaba com Vlamir Marques, Pecente, Valdemar, né? Então, o Corinthians tinha um baita de um time também. Então, eu assisti um jogo do tênis contra o Palmeiras, né? E o Marçom jogou. E foi muito lindo. E parabéns essa homenagem que você faz para o Marçom, né? Vai ficar na nossa saudade aqui, na nossa lembrança, como realmente você disse, um ícone do esporte de São José dos Campos. Eu só lamento que a cidade, quando teve que a passagem da tocha olímpica, ele era o cara para carregar a tocha olímpica aqui em São José dos Campos. Porque o primeiro medalhista olímpico, né, que São José dos Campos teve, né, que foi em 48, não lembrava, eu não sabia que era em 48 lá em Londres, mas 48. Poderia ter se aproveitado aquele ano das Olimpíadas aqui no Brasil, que quando passou a tocha olímpica, o Marçom pudesse tê-la carregado, né? Então fica esse meu registro. Mas, vereador Calazans, parabéns pela lembrança, parabéns pela homenagem e um grande abraço a toda a família. Obrigado, vereador. Por favor, a parte aqui para o colega Rogério Ciborgue. Vamos parabenizar o amigo Calazans Camargo pela homenagem ao professor Marçom. E fantástica aqui a explanação do colega e armador de basquete, né? Vereador Walter Hayashi. Não sabia que Vossa Excelência gostava tanto do basquete também. Fico feliz em saber que tem mais um vereador aqui que gosta dessa modalidade. Mas o professor Marçom foi uma pessoa fantástica. A gente sabe os valores que ele deixou, né, Calazans, para nós. A época que ele deu aula, tanto no João Cursino, deu aula no Colégio Olavo Bilac, junto com o Josildo, o que ele cobrava, né, nos jogos também, ali participando como mesário, e tem a hora como árbitro também, mas sempre cobrava os valores disciplinares, valores culturais, valores de respeito, né? Ele não gostava que o jogador ia desuniformizado, tinha que estar com o tênis correto, estar com a meia, estar uniformizado mesmo para jogar. E ensinava os fundamentos do basquete, que hoje, raramente você tem algum professor que pega no pé para ensinar. E isso é importante. Então, parabéns. Essa entrevista aí eu já tinha visto, Calazans, quando você pôs no seu programa. Parabéns. Uma homenagem hoje para o Marçom, que nos deixou. E eu tenho certeza que ele está lá em cima agora, comemorando com bola de 3. Obrigado, companheiro. Rogério Ciborgue, vereador Rogério Ciborgue. Infelizmente, a partir da LDB, Lei de Diretrizes e Bases do Ensino, de 98, a educação física escolar ela reduziu muito a sua carga horária, né? Atualmente, nós lutamos aí para que as escolas integrais intensifiquem nos contraturnos atividades esportivas tão formativas para o cidadão. As regras, a disciplina, o espírito de equipe, mesmo que seja um esporte individual, um atletismo, uma natação, uma luta, no fim sempre é coletivo. Que se você depende de elementos para treinar, você depende do seu técnico, sempre é uma equipe. Então o esporte ensina valores importantíssimos.
a questão de você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, da sua higiene, horário para repousar, para dormir, você ter disciplina, você ter persistência nas coisas que você faz, você ter dedicação, você ter garra, lutar com foco nos seus objetivos, né? Isso são valores que o esporte agrega à formação do cidadão, né? Então, nós acreditamos muito nessa proposta. Eu queria aqui, para encerrar minha fala, estar aqui trazendo que na próxima sessão nós incluiremos na pauta da votação o nosso PL, Projeto de Lei Complementar número 8, que tem no seu parágrafo único, no artigo 1º, parágrafo único, fica o Poder Executivo autorizado a reservar, no mínimo, 25% do total das bolsas de estudo para atletas regularmente inscritos e participantes de programas da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida. Essas bolsas de estudos são referentes aqui à Lei Complementar 601, de 13 de novembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a compensar créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa mediante a concessão de bolsas de estudos em cursos presenciais de graduação a munícipes que não possuam condições financeiras. É uma lei aprovada do colega Robertinho da Padaria, aprovada por unanimidade nessa casa, em que as universidades e faculdades privadas, particulares do município, podem converter seus débitos com a municipalidade até 2016 em bolsa de estudo, né? E já fizemos um cálculo de aproximadamente 250 a 350 bolsas de estudos de cursos completos, né? Curso completo. E que essas vagas, a nossa proposta é que um percentual de 25%, percentual mínimo, seja aí, conforme a lei diz, reservado a atletas de baixa renda, oriundos de famílias de baixa renda, para que eles possam ter uma formação profissional, estudarem enquanto treinam, enquanto representam a nossa municipalidade. Nós sabemos que a carreira desportiva é curta, e quando esse atleta deixar de representar esportivamente o município, que ele tenha a sua formação profissional, que o município tenha proporcionado para ele como uma contrapartida dessa participação, dessa representação que ele fez no nosso município. E também, nós, com muita alegria, nós fizemos uma indicação 9743/2017, que indica que a Prefeitura Municipal promova a adequação da Lei de Incentivo Fiscal, a nossa LIF Municipal do Esporte, para a realização de projetos esportivos não profissionais e culturais, de modo a melhorar a efetividade desta política pública. A Lei Complementar número 192, de 30 de setembro de 99, que instituiu a nossa LIF, a Lei de Incentivo Fiscal do Esporte. Então, nós falávamos aqui na abertura, passados 18 anos do marco legal que dispõe sobre o incentivo fiscal para a realização de projetos esportivos não profissionais e culturais, também da Fundação Cultural, a Lei Complementar 192, de 30 de setembro de 1999, a realidade social, cultural e econômica atual, tornam clara a necessidade da adequação dos dispositivos legais de incentivo fiscal, no intuito de melhorar a adesão de incentivadores, garantir o adequado custeio das atividades e assegurar uma política pública que atenda o legítimo interesse público em seus resultados. E por aí vem toda a nossa indicação, e com muita alegria, nós temos aqui um projeto de lei complementar número 20, de 26 de abril de 2018, do governo, em que ele faz um escalonamento, entre outras modificações, um escalonamento dos percentuais da contrapartida que o apoiador, a contrapartida tem sido um dificultador da captação do recurso, que a lei federal e estadual não tem a contrapartida. A nossa lei até então era contrapartida de 20%. Existe um escalonamento de um percentual menor, de 10% para o projeto Atleta Cidadão, projetos coletivos ou individuais vinculados ao paradesporto,
que atende as pessoas com deficiência, ou projetos de área sociodesportiva, né, que seriam projetos sociais, e aí por diante. Um minutinho para concluir, senhor presidente, por favor. Então, são benefícios, inclusive incluindo a iniciação esportiva no bojo de atividades que poderão ser contempladas pela Lei de Incentivo Fiscal Municipal. Iniciação esportiva, projetos de iniciação esportiva não eram contemplados, apenas projetos de alto rendimento. Portanto, nesse dia que nós homenageamos o professor Marçom, trazemos também notícias alvissareiras aí para as políticas públicas municipais e que nós conseguimos aí estar desenvolvendo, trabalhamos bastante com esse foco na melhoria das políticas públicas joseenses voltadas para o desporto e atividades físicas. Nossa cidade é uma cidade diferenciada nessa área, temos muitas legislações, leis e projetos importantes, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. E nós temos que estar diuturnamente atentos e trabalhando para a melhoria do que nós podemos oferecer para que essa área tão estratégica e tão importante para a formação do cidadão cada vez se desenvolva mais, para a formação do cidadão e melhoria da qualidade de vida da nossa população. Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao nobre vereador professor Calazans Camargo, que elucidou bem aqui sobre vários assuntos, principalmente essa homenagem ao professor Marçom, e vários vereadores aqui na casa têm projetos esportivos, né? É importante todos os vereadores sentarem, conversarem, para que a gente possa levar esses projetos ao executivo, para que possa ajudar o esporte em nossa cidade, certo, vereador Calazans? Vossa Excelência, um vereador que sempre batalhou, vários vereadores têm aqui, é importante a união de todos para que a gente possa fazer o melhor projeto e o projeto pensando nas políticas públicas de nossa cidade. Tem que apertar a campanha primeiro, né? Gostaria de solicitar um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-atleta olímpico, professor Alberto Marçom, um pedido coletivo dessa Casa de Vereadores. Nada mais havendo a tratar, está encerrado a presente sessão. Uma boa noite a todos e um ótimo feriado a todos. Que Deus abençoe e um feliz dia do trabalho a todos os trabalhadores. 1º de maio.